E os Estados Unidos comemoram hoje o Dia da Independência do país. E nessa data simbólica, um homem abriu fogo durante um desfile de comemoração do feriado no estado americano de Illinois. 6 pessoas morreram. A correspondente Heloísa Vilela tem os detalhes sobre a busca pelo atirador. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Caio. Pois é, assim que se comemora o 4 de julho em geral com fogos, não sei se você consegue ver aí aqui atrás, tem algo de fogo rolando aqui, fogo de artifício aqui em Nova York, mas lá na cidade de Highland Park, a festa estava apenas começando, o desfile apenas começando, quando esse rapaz subiu no alto de um prédio e de lá disparou contra a população. Acho que a gente tem as imagens ao vivo do local, uma avenida por onde ia passar esse desfile, e as pessoas saíram correndo desesperadas porque foi uma série grande de disparos. Como você disse, 6 pessoas morreram e a polícia e o FBI imediatamente começaram a procurar esse rapaz. Eles rastrearam a origem da arma que ele usou, porque ele abandonou a arma no topo do edifício, e rapidamente encontraram. Não foram nem 10 horas de buscas, desde a hora em que ele abriu fogo contra as pessoas até a hora que ele foi detido. Ele estava sentado dentro do carro dele, a polícia já tinha a placa do carro, já tinha a foto do rapaz e conseguiu prendê-lo com pouquíssima resistência. Ele tentou fugir no carro em que que dirigia, a polícia seguiu ele, mas por muito pouco tempo ele rapidamente se entregou. Então agora ele está sob custódia, ainda não foram feitas as acusações formais contra ele, mas é um caso raro nessa série de tiroteios. Já foram mais de 300 somente esse ano aqui nos Estados Unidos, mas é um caso raro em que o suspeito é preso com vida. Então vai ser possível interrogar esse rapaz para saber o porquê, talvez descobrir o porquê dessa atitude, Caio. Obrigado, Heloísa. Bom trabalho aí para você. Vamos aqui à nossa análise. Lorival, qual que é o impacto disso numa data comemorativa importante, acho que a data mais importante para os americanos desse atentado? É incrivelmente simbólico, Caio, porque o Dia da Independência dos Estados Unidos costumava ser festejado tranquilamente pelos americanos, e isso coloca realmente uma tensão forte sobre essa data, que é algo novo para os americanos, né? Os Estados Unidos vêm de uma sequência, né, de massacres, em que houve então a aprovação pela Câmara e pelo Senado, e no caso do Senado, com a votação de 15 republicanos, né, de uma nova lei que justamente tem como alvo esse sujeito, provavelmente que é jovem também, que é aumentar os background checks, as verificações do histórico de pessoas jovens, né, e outras medidas também, aumento de verbas para a parte de saúde mental, para prevenir esse tipo de ataques. A gente ainda não sabe se esse jovem, qual foi a motivação dele, se é terrorismo doméstico, no sentido de que ele estava atacando o Estado, as instituições americanas, ou se é simplesmente algum problema, algum trauma psicológico que ele tem relacionado com essa região de Highland Park, que é um subúrbio rico de Chicago. De qualquer forma, só foi possível esse ataque por causa do fácil acesso a armas. Ele usou um rifle automático, né? Então, mais uma vez, o presidente Biden vai tentar recolocar a discussão de que são necessárias leis mais rigorosas para restringir o acesso às armas. E consegue avançar? Um episódio desse tem um impacto dentro do Congresso, facilita a tramitação, ou justamente as dificuldades que o Joe Biden tem internas, né, domésticas, dentro da política americana, acabam sendo um empecilho, que não há um reflexo de um atentado grave e triste como esse na tramitação e nos interesses ali do Joe Biden de tentar restringir o acesso às armas? Eu acho que o 4 de julho, Dia da Independência, coloca um agravante muito forte a essa situação. Quer dizer, é um marco, um marco histórico para os Estados Unidos haver um ataque nessa data. Então, pode ser, sim, que volte a sensibilizar os republicanos e eles possam, juntamente com os democratas, a iniciativa será dos democratas, fazer algo nessa direção. É possível, sim, a gente vai observar
nos próximos dias, Caio. Ô, Lorival, o fato de ter sido em Chicago te diz algo ou ainda não dá para a gente... Sim, Chicago é uma cidade muito violenta e tem estado muito violenta desde a pandemia. As pesquisas mostram que o eleitorado americano está preocupado, em primeiro lugar, com as questões econômicas, com a inflação, preço dos combustíveis, etc. Em segundo lugar, com os problemas relacionados com a pandemia e, em terceiro, as questões relacionadas com a criminalidade. Agora chega o aborto, que ainda não foi capturado por essas novas pesquisas. Veremos qual é o resultado da decisão da Suprema Corte que reverteu a jurisprudência Roe versus Wade, que possibilitava, assegurava o direito ao aborto. Mas essa questão da criminalidade é muito grande e o epicentro dela é Chicago. A reação do Joe Biden é comparável com situações similares a de ex-presidentes que vivenciaram atentados graves também? Como que é a postura do Biden em relação aos seus antecessores em situações semelhantes como essa? Como as investigações ainda estavam em curso e a gente não tem informações, a gente sabe quem é o suspeito, mas não sabe as motivações e não está confirmado se ele, de fato, embora ele tenha se entregado para a polícia, ainda o presidente Joe Biden ainda não elaborou uma resposta completa. Ele apenas disse que foi feito algo no mês passado em direção de restringir o acesso às armas, mas que esse incidente de hoje prova que mais terá de ser feito. Mas eu acredito que amanhã nós teremos uma resposta mais completa a partir do perfil, da motivação do suspeito e juntando com essa questão de ser o 4 de julho, que é uma data incrivelmente importante para os americanos. Lorival, o grande projeto do Joe Biden na questão armamentista é qual? Na questão do acesso às armas? É restringir completamente, porque é uma tradição grande, né, nos Estados Unidos, essa facilidade toda do acesso. Qual que é a proposta dele, né? O que ele quer fazer, implementar de fato no governo dele? Bem, os democratas gostariam de restringir drasticamente o acesso às armas e colocar as leis americanas alinhadas com as leis do Canadá e da Europa, dos países desenvolvidos. Os Estados Unidos são completamente fora da curva, um outlier no que diz respeito aos países avançados. Se você somar as mortes violentas, os massacres de todos os países avançados, dá muito menos do que as mortes nos Estados Unidos. Então, Joe Biden gostaria de fazer uma mudança radical nisso, mas isso é impossível, porque o lobby da Associação Nacional do Rifle é muito forte, financia pesadamente o Partido Republicano e financia também alguns democratas, né? E não vai permitir que isso aconteça. Mas alguns incrementos pode ser, por exemplo, hoje são fabricadas armas, você compra um kit de armas, qualquer pessoa compra um kit de armas e monta uma arma automática dentro de casa. Quer dizer, isso realmente são situações que os democratas gostariam de mudar. Lorival Santana, muito obrigado.